Se eu te dissesse que as habilidades que te levam ao topo da sua carreira podem fazer total diferença na sua vida pessoal para ter uma vida mais equilibrada e feliz, você concordaria comigo? No Conversas Cozinha Boutique eu vou receber profissionais renomados na sua área e super respeitados para falar um pouco sobre essa lógica e tentar entendermos juntos como reverter o que deve ser feito. Olhar para a família, para o olhar mais pessoal e para ter uma vida mais plena como um todo. Acredito que na vida, assim como no mundo dos negócios, a gente tem que ter um planejamento estratégico. Com 25 anos eu montei o meu primeiro planejamento estratégico, depois a minha missão, visão e valores. E aí, esse ano, em janeiro, quando eu dei uma pausa para rever tudo isso, eu percebi que eu estava focando extremamente na minha vida profissional e nada na minha vida pessoal. E aí eu decidi inverter essa lógica. Eu sei que não vai ser fácil, mas o futuro aí pela frente tem muita coisa boa para acontecer. Hoje, no Cozinha Boutique, eu recebo para jantar comigo o Rodrigo Gadelha, estrategista de marketing publicitário, pai do Gabriel e que já entendeu um pouco da lógica da verdadeira vida e como se deve ser vivida de forma mais plena. No Instagram, ele já coloca na sua mini bio um negócio um pouco diferente. E aí, Rô, adorei que você veio, eu tô muito feliz. Que bom, Cris, bom te ver. É engraçado, assim, porque isso é uma coisa que muita gente vem me perguntar mesmo, porque no link da bio eu resolvi não botar mais nada de trabalho e também cansei de ficar postando, porque eu trabalho com isso, acaba cansando também e a gente... e ficou muito, a gente vê que hoje está tudo muito pasteurizado, né? Todo mundo tendo que fazer a bio perfeito, fazer o perfil perfeito. E aí eu costumo sempre tentar ver as pessoas que são reais mesmo. Sim. E isso tem mudado bastante também. O que ser pai mudou a tua vida? Cara, mudou tudo. Mudou tudo. É como a gente estava falando lá, da sensação que quando eu vi meu filho pela primeira vez, a gente começa a se questionar, os homens e tal. A mãe, quando ela é engravida, ela consegue ter essa ligação muito forte, né? Sim. Eu participei bastante, conversava com ele, mas quando eu peguei ele na mão, eu falei, caramba, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso me cuidar, eu preciso ter mais tempo, eu preciso organizar minha vida profissional. E aí você começa a falar assim, cara, eu tô muito perdido, preciso melhorar. Aí foi assim que eu me sentia. E a gente, só que não vem manual de instruções de como ser pai. E aí a gente vai dando o nosso melhor, né? Aprendendo a como lidar, aprendendo a lidar com as emoções, mas tem coisas que são muito comuns na paternidade, na maternidade, assim. Às vezes eu pergunto para outras pessoas, tem uma coisa que eu faço em uma palestra, que eu falo um pouco de neurociência, um pouco de storytelling, aí eu pergunto para as pessoas, quem tem filho? Aí todo mundo, quem tem filho levanta a mão, aí eu pergunto, ó, eu vou mandar vocês para onde eu quero, eu vou fazer vocês imaginarem o que eu quero que vocês façam e vocês vão gostar. Aí eu pergunto, existe cheiro mais gostoso do que cangote de filho? Aí todo mundo solta um sorriso. Aí eu falei, ó, eu fiz vocês imaginarem, vocês cheirando o cangote do filho de vocês, vocês abraçando, e eu fiz de propósito. A comunicação é isso. Eu acho necessário, né? Na verdade, outro dia eu estava lendo um artigo que falava que quanto mais você reclama é pior ainda, e o quanto isso faz mal pro cérebro. E as pessoas são muito acostumadas a reclamar. Eu tenho me afastado um pouco dessas pessoas, assim, sabe? É uma coisa que a gente, acho que o tempo veio me ensinando muita coisa assim também. De a gente começar a valorizar e também dizer não para algumas coisas. Porque eu acho que o mais difícil ao longo da minha vida, com algumas pessoas que converso, é dizer não. Sim. O não é difícil demais. É difícil. Porque o não, você acaba sendo antipatizado, as pessoas te olham de uma forma assim. Só que o não te liberta também, né? Também. Te liberta demais. E tem horas que você tem que dizer, não quero mais isso. Não quero chegar aqui. E o não te dá tempo de fazer o que você gosta.
Te dá tempo de fazer o que você gosta e não só isso, eu acho que também trabalha para sua mente, para você perceber que é bom também. É bom. Te liberta de algumas coisas, assim, até às vezes um não de que não quero ouvir isso. É isso. Não quero ouvir o que você tá me falando, porque não faz sentido. Você acha que eu sou assim, mas eu não sou. Então, a gente é julgado o tempo todo, O né? tempo todo. Você tem uma vida profissional muito puxada. Muito. Né? Você trabalha com o mercado público, eu acho que você escolheu a vertente do marketing que é mais pauleira. Eu costumei, eu não sei se eu dei sorte ou se eu dei o azar, né? Eu comecei como office boy numa agência que fazia campanhas políticas com 12 anos. Foi? Foi. E foi lá que eu comecei. E aí, o que eu comecei a ver? Que a adrenalina da política, ela é viciante. Porque assim, o tempo todo você está vendendo uma série de coisas ao mesmo tempo. Não é só um produto. Sim. Você tem que começar a mostrar. E cara, imagina você ver, porque quando uma marca comete um erro, a gente costuma a perdoar logo. Sim. Agora, quando uma pessoa comete um erro, ela sempre é perseguida, né? E a política é isso. A gente tem, o que eu procuro fazer no marketing político é o que esse cara tem de bom? Será que ninguém é treva e ninguém é totalmente anjo? Sim. Todo mundo tem um ladinho ruim e tem um lado bom. Então vou mostrar o lado bom. Cara, esse cara tem um lado bom. Sim. Então, só que é pressão o tempo todo. É o concorrente querendo te bater, te fazer mal. É diferente do e às vezes mercado publicitário. Coisas da pessoa. Inventando. E agora com o potencial do digital, fake news ganhou muito poder, ganhou muita força. E aí depois você tem que ficar o tempo todo matando logo antes que vire uma verdade. Porque mentira contada várias vezes vira uma verdade. Sim. Como que você consegue equilibrar, né, e ter um pouco de paz olhando para o teu sócio emocional dentro desse universo assim tão, né? A gente tem que começar. Eu confesso para você que eu demorei muito para aprender algumas coisas. Eu ainda estou aprendendo. Ainda bem, né? Sim. Eu procuro sempre tá mudando e tal. Mas a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo. O que me faz bem, eu tenho que chegar a um momento de dizer, hoje eu vou fazer isso. Tem dias, assim, que numa quarta-feira eu falei, hoje eu não vou trabalhar, porque eu não estou bem. Sim. E eu preciso parar um tempo para botar minha cabeça no lugar, porque a pressão está muito alta. E aí eu sou honesto com o cliente e falo para ele, ó, cara, eu estou surtando, a pressão está aqui, e para eu ter a inteligência emocional de te lidar e te aconselhar, eu preciso parar. Então a gente tem que ter esse termômetro o tempo todo, dizer assim, se é o caso de dizer, não, eu preciso parar, porque senão vai ser pior, eu vou atropelar, eu vou criar briga, eu vou brigar com alguém, vou deixar de ser o cara que tenta dividir e fazer com que, com o tempo que eu tenho, já com a idade que eu tenho, de dividir o meu conhecimento do que atropelar. Só que isso a gente tem que chegar a um ponto de dizer pra gente, ó, hoje não vai dar certo. Aí eu paro. Que legal. Isso é uma sabedoria muito grande, nem todo mundo tem essa coragem, né? É a idade, né? Eu costumo dizer que os cabelos brancos têm que trazer uma coisa boa, né? Porque a gente vai ter, assim... É óbvio que quando eu era muito mais novo, jamais faria isso. Mas hoje eu percebo que quando eu dou um passo para trás, eu volto muito melhor. Muito mais centrado. Porque assim, quando você mexe com político, com o governo, com prefeituras e tal, você está lidando no mínimo ali diretamente com 300, 400 pessoas. Meu O Deus. nível de gasto de energia é muito grande. Muito grande. A troca de energia é muito grande. Então tem uma hora que você tem que chegar e falar assim, eu tenho que parar, que senão eu vou atropelar. E é isso que eu tenho feito, assim. Como que é o teu momento offline? Cara, ele é bem programado, assim, porque o tempo todo se eu deixar, o tempo todo eu tô recebendo mensagem da equipe,
do cliente, e é o tempo todo, assim. Sábado, 2 horas da manhã, eu tô recebendo mensagem. Então, você falou isso, gente. Tô recebendo mensagem. Só que tem uma hora, assim, que a gente tem que botar limites pra gente mesmo, assim. Uma das coisas que eu procuro fazer é entender o ciclo, né? A eleição, ele é finita, ela vai acabar. Então, nesse momento, eu tenho que dar o sprint total. Sim. No começo do governo, você tem que dar um sprint para botar quase em ordem. Aí depois você vai tirar um tempo para você vai organizar aquele tempo para você poder viver. E ter aquele tempo que você organiza a tua mente, porque se você não para e não organiza, não fica offline, eu costumo dizer que qual é o maior problema desse mercado, eu acho que de todos, que eu converso com muita gente vem perguntar, vem pedir conselho, eu falo assim, cara, se você não para, como é que tu pensa no futuro? Sim. Você fica muito envolvido o tempo todo com o dia a dia, e o dia a dia te engole. E aí eu falo assim, cara, o que você vai fazer no fim do ano? O que você vai fazer daqui a 5 anos? Sim. O que você está fazendo hoje, que você está plantando para poder colher daqui para frente? Que legado você quer deixar? É uma das coisas que eu mais pergunto, assim, para algumas pessoas que trabalham comigo, qual é o legado que você quer deixar? Sim. Eu estou procurando fazer o meu, mas você tem que procurar o teu. Então aí a gente tem que ter esse tempo. Porque vai chegar um tempo que a gente vai se olhar no espelho, o que eu fiz até agora? E a gente vai acabar olhando só para o profissional, né? Sim, porque você pode até deixar legados em uma empresa para sua família, para estruturar e tudo mais, mas você talvez não tenha uma saúde plena lá no futuro. Exatamente. Eu vou fazer 45 esse ano, né? E aí eu falei, meu Deus, eu tô ficando velha. Que velha que eu quero ser. É isso que a gente começa a pensar. O que eu quero para o futuro, né? Como eu quero ser visto? Uma das coisas que mudou bastante para mim, que eu demorei para poder me envolver, foi a terapia. A terapia ajudou muito, assim. Porque é uma questão de a gente, porque principalmente entre os homens, acaba sendo um pouco mal visto. Não é? Mas aí eu falei, cara, se eu tenho pressão pra caramba, qualquer pessoa não posso conversar as coisas que eu vivo, porque são extremamente confidenciais. Sim. O melhor é eu conversar com uma pessoa que vai ser profissional que tem que ser confidencial para poder botar a cabeça no lugar, né? A gente já falou muito sobre, né, pensar no lado pessoal, olhar para essa questão do ter um momento offline e tudo mais, né? Mas eu tenho a minha missão, minha visão e os meus valores, sabia? Eu parei, criei isso pra mim. Tava até comentando no episódio anterior que eu revi e vi assim, meu Deus, tudo é focado pro mundo profissional, pro lado profissional e pouco focado pra minha vida pessoal. Eu falei, preciso mudar isso, né? Exatamente. Então eu comecei a trazer de volta algumas coisas pra mim, olhar para mim, né? E tem muita gente que não tem noção de que propósito que ela tem para a vida, quais são os valores que ela tem. Você usa alguma habilidade que você aprendeu no universo profissional, na tua vida pessoal, e além disso, que dica que você daria para as pessoas começarem a pensar sobre o propósito delas? Cara, eu passei por um momento de crise bem grande há 2 anos atrás, onde uma suspeita de uma doença grave me fez me olhar no espelho e pensar assim, estou feliz com o que eu estou fazendo, comigo e com tudo, não só com uma questão de trabalho. E aquilo me deu um choque, porque eu fui fazendo as perguntas que normalmente a gente constrói uma imagem de um cliente de marketing político. Eu fui fazendo as perguntas e as respostas eram, a maioria não. E aí eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado. Sim. Então preciso mudar, preciso começar a repensar a minha postura, a repensar o que eu estou fazendo por mim mesmo e ter uma mudança. E aí eu comecei a pensar assim, o que no negócio do trabalho, porque casa de ferreiro, o espeto é de pau. A gente sempre faz isso. E aí eu comecei a pensar o seguinte, como eu quero ser visto?
O que eu quero deixar de legado? O que eu quero deixar para o meu filho? O que eu quero deixar para minha família? E aí eu fui botando no papel. De fato, ó, eu quero isso, quero aquilo. E aí a gente comecei a traçar metas mesmo, ó. Sim. Cara, não é dinheiro. Eu quero que o meu filho veja, quando eu me for, ele fala assim, cara, meu pai era aquele cara que ria comigo de qualquer coisa, Legal. que falava comigo de qualquer coisa, que qualquer momento que ele me ligasse tava, qualquer momento que eu perguntasse, ele era honesto comigo. Legal. Mesmo que fosse um negócio Que não ia ser agradável. não ia ser agradável de falar, mas e aí eu comecei a mudar. E por incrível que pareça, o feedback no primeiro ano do meu filho foi bem positivo. Ele falou, cara, você mudou muito. Que legal. Aí eu falei, pô, que bom, e eu tô procurando fazer isso. Que legal. E o conselho que eu dou para as pessoas é, se você não perguntar de você as coisas, você vai ser engolido pelo dia a dia e vai chegar um momento que você vai arrepender de tudo que você deixou de fazer. Sim. Eu tenho muitos amigos de diversas áreas, assim, que demoraram também muito para parar e olhar e dizer assim, eu preciso olhar um pouco para mim e para minha família. É isso. Eu tenho grandes amigos que são assim profissionais excelentes, mas dentro de casa acabam deixando a desejar porque passam um dia no escritório. É isso. Entendeu? Eu trabalho muito também, mas a questão é, no momento de qualidade, é que ele seja 100%. Ele existe, né? Isso é o momento de qualidade ele tem que ser 100%, ele não tem que ser dividido. Não tem que ser dividido. E isso requer um esforço enorme. É um esforço enorme. O Mário, um amigo meu, ele fala bem assim, qualquer escolha é uma renúncia. Você sempre vai renunciar a alguma coisa. Como que você enxerga o futuro do trabalho e essa relação entre a vida pessoal e a vida profissional? E a tendência do que vem aí pela frente nos próximos anos? Cara, a gente tem muitos desafios, né? Uma das coisas que eu acabei de terminar meu doutorado, defender a minha tese de doutorado. Que legal, não sabia. Foi em outubro. Parabéns. Muito obrigado. E uma das coisas que eu botei foi o impacto da inteligência artificial no engajamento político. Engajamento político são as pessoas, né, cara? Sim. É como ela se envolve. E a inteligência artificial, ela vai mudar completamente a relação que as pessoas têm com o trabalho. Sim. Então, assim, muitas das coisas a gente tem que reaprender. Por exemplo, nossa geração, ela está tendo que reaprender muita coisa. Nas gerações que estão vindo, é o que eu procuro falar com meu filho, assim, ó, cara, você precisa aprender a como perguntar da inteligência artificial direito. E como se envolver, e como treinar ela para entender você. Sim. Porque assim, uma das coisas até que eu peguei, um cara que trabalhou comigo na campanha do ano passado, redator, se formou comigo. Legal. Era a mesma coisa. E aí ele pegou e falou, não quero usar esse negócio que fica pasteurizado. Eu falei, tu já tentou treinar ela do jeito que tu queres? E aí eu fui fazendo com ele durante 3 meses. Ele falou, cara, é muito louco, porque agora ela escreve muito parecido comigo. Eu falei, claro, ela aprendeu. Sim. É igual uma criança. Você tem que ensinar. E o que a gente está começando a enxergar é o seguinte, o futuro do trabalho não é a gente aprender a fazer tudo, é saber entender a lógica e definir alguém para algum agente de inteligência artificial numa lógica grande que você queira alcançar. Sim. Então isso é o mais difícil de a gente chegar. Que lógica eu quero definir? Que lógica, porque assim, você pode definir uma lógica assim, ó, eu quero que toda vez que sair uma notícia sobre marketing digital, a inteligência artificial entenda, procure 4 ou 5 matérias iguais, defina o que é mais importante, escreva um post de rede social, mande para um outro agente fazer uma arte e mande para o cara fazer a arte, tanto de redes sociais, para stories, para feed, para blog
e que um outro agente publique com um texto focado em SEO. Isso já é realidade. Já é realidade. Eu posso botar uma e ela já vai fazendo automático, eu não preciso mais de ninguém. E aí, quem é que tem que ser inteligente de montar essa lógica? Humano. Somos nós. É. Então, o que eu procuro na vida, e eu vejo o futuro do trabalho, a gente tem que, hoje, sempre foi e vai sempre ser a escuta. Se a gente não olha para frente dizendo assim, o que é que você quer, pra gente construir uma solução junto. Verdade. Qual que é o segredo da vida? Cara, eu acho que o grande segredo da vida é extremamente difícil, é o equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa que a gente jamais consegue, porque a gente vai... Quando a gente tem uma frustração, a gente vai totalmente por outro lado, porque eu não quero aquilo, eu sofri, eu não quero aquilo. Aí tu vai pro outro lado e vê, pô, também não é totalmente isso, Sim. eu tenho que voltar. E conseguir equilibrar todos os pratinhos que a gente tem na vida é muito difícil. E uma coisa que eu procurei, demorei para o segredo da vida estar sendo para mim nessa fase da minha vida é se permitir. Legal. Porque quando eu quero, eu falei assim, pô, eu digo não muitas vezes para mim, mas eu tenho que dizer sim também. Algumas horas eu falo, foda-se, eu vou fazer isso. Sim. Então, e para você, o que é o segredo da vida? Eu tinha pensado em dizer alguma coisa, na minha mente agora completamente fugiu. Mas pra mim, o segredo da vida, ela tá sim na conexão, sim nos relacionamentos, no relacionamento com Deus, muito eu acho que assim, sem Deus fica tudo muito meio fora da órbita. Com certeza. Mas no relacionamento com a família, no relacionamento com os amigos. Eu tenho uma frase numa eco bag que eu escrevi que o segredo da vida tá escondido num abraço. É muito bom, muito bom, muito bom. Gente, a gente chegou no fim do nosso bate-papo. Eu fiz um macarrão que, na verdade, ele é feito de lentilha, então ele é totalmente low carb, com shiitake, shimeji, o cogumelo do Porto, um pouco de vinho, um pouco de limão siciliano, e tá uma delícia, eu pelo menos espero que esteja. Eu fiz essa tábua para dar de presente para todos os meus amigos que viessem para cozinha. E quando eu olhei para ela, eu falei, ela é muito linda para não estar também na sua cozinha. Acho que a ideia sempre do Cozinha Boutique foi estar perto de você em momentos leves e gostosos. Eu acho que é isso que a gente quer aqui transparecer como um todo. E essa é sua. Poxa, muito obrigado, Cris. Tem uma vai fazer muita diferença lá para cortar uma carne bem gostosa aqui. Delícia, amo. Obrigadão. Obrigada por ter me Obrigado por ter me convidado e me chama quando quiser, hein? Tá bom.